Seja muito bem-vindo ao Coluna Sem Neura, o seu podcast com informação de qualidade, numa linguagem que você consiga entender, porque como eu sempre falo, o sucesso do tratamento vem do entendimento da doença. Especificamente hoje, a gente vai começar a comentar e falar sobre temas de um público bem específico, que são aqueles pacientes oncológicos que sofrem de uma condição chamada dor oncológica. E isso faz com que essa tormenta que já é o enfrentamento do câncer se torne ainda mais difícil quando eu tenho um ambiente com dor. Obviamente que eu não ia fazer isso sozinho. Para conversar sobre esse tema, eu trouxe junto, que é o meu parceiro do dia a dia, que é o André Bissoli, exatamente para a gente conversar sobre dor oncológica. Porque, independente da doença, tá, o cerne de controle de dor é a nossa coluna vertebral. Então, a gente, percebendo isso em conjunto, a gente uniu forças, que é o meu conhecimento da cirurgia da coluna, mais o conhecimento de André sobre neurocirurgia funcional e dor, focada especificamente para quê? Para controle de dor e melhoria da qualidade de vida. André, seja bem-vindo novamente a mais um episódio para a gente poder discutir agora de um tema que eu vejo que a gente precisa discutir mais, tá? Que é a dor oncológica. Então, a primeira coisa que eu queria é, primeiro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniel. Acho que a gente já teve ali um episódio anterior sobre neuromodulação e tudo, a gente já falou de algumas coisas interessantes. Nesse episódio a gente consegue falar de outras coisas a mais ainda que também são interessantes e voltadas para esse público que muitas vezes não recebe toda a assistência que deveria da parte oncológica. Muita gente enxerga que a dor é parte do caminho e que ela é uma parte não negociável, vamos dizer assim, do tratamento do câncer, né? E tudo isso, na verdade, não é bem assim. Muito se pode fazer para diminuir o desconforto desses pacientes e aí eles passarem melhor por esse tratamento, seja aqueles que, infelizmente, não têm uma perspectiva de cura, ou mesmo aqueles que têm, tá? E muitas vezes a dor que eles têm é uma dor de um tratamento que já passou, por exemplo. E aí você tem que tratar, na verdade, uma sequela de um tratamento que foi muito necessário para que aquela pessoa sobrevivesse. Então, existem formas diferentes de tratar essas dores a depender do mecanismo pelo qual elas surgem. Eu acho que é disso que a gente precisa discutir hoje, inclusive, para apresentar para o público em geral que existem opções interessantes. Então, vamos começar montando uma linha de raciocínio um pouco mais fácil. Então, assim, por definição, o que eu considero como dor oncológica? Então, vamos começar por aí. Diferente do que a maioria das pessoas pode pensar, dor oncológica não é somente a dor causada por aquele câncer ali. Na verdade, a dor oncológica é a dor num paciente que tem ou que já teve algum câncer, ou que já passou pelo tratamento, por exemplo. Então, muitas vezes a dor oncológica não vai ser de uma doença que está em atividade naquele momento. Pode ser uma doença que já existiu e que não existe mais e que deixou uma marca na vida da pessoa. É claro que quando a gente fala de dor oncológica, a gente vai pensar naquela pessoa que tem um tumor avançado, que tem uma dor de difícil controle, né, e que está sofrendo bastante. Isso também existe, mas não é o único grupo, então, de pacientes. Ela não necessariamente também tem que vir do tumor. Às vezes é uma dor que existe por uma outra causa em um paciente que é oncológico. Isso também se enquadra, inclusive para fins estatísticos, né, de OMS e tudo mais, como dor oncológica também. E eu vejo que, assim, o tema ele é importante, um dos motivos da gente trazer ele aqui exatamente por isso, porque é um público que ele vem sendo muito negligenciado. E é o que você colocou muito bem, é atrelado muito a presença da dor e o câncer, como sendo um parte do outro. E uma bandeira que a gente vem levantando é exatamente isso, que o câncer ele é uma fatalidade. A dor é opcional. Hoje a gente tem ferramentas muito eficientes no controle de dor, independente do estágio. E só para vocês terem ideia, às vezes a gente acha que é um público pequeno. Eu vou falar de alguns dados importantes do Espírito Santo. Então, hoje,
Estima-se que, em média, a gente tem 13 mil diagnósticos de câncer por ano no Espírito Santo. E, infelizmente, por conta da morosidade do diagnóstico, muitas vezes esses pacientes são diagnosticados em estágios de moderado a avançado. Então, a experiência neurosensorial de dor, independente da fase, ela está presente em pelo menos 50%, 60% desses pacientes. E quanto mais avançado é o diagnóstico do câncer, maior a presença da dor oncológica. Isso. E aí, isso daí é uma coisa que angustia o próprio paciente, obviamente ele está com dor, ele vai angustiar a família, porque num contexto de dor fica difícil o manejo de tudo, ainda mais na certeza de muitas vezes que a vida está se extinguindo por conta da evolução do câncer. E aí, a gente, sem saber que existem ferramentas boas no controle da dor, a gente às vezes vai passar por um sofrimento desnecessário. Exatamente. Então, quando a gente fala sobre isso, onde eu posso ter problema que causa dor? Vamos separar, porque das ferramentas que eu tenho de tratamento também vai depender da causa da dor. Como é que a gente separa isso, André? Basicamente, a gente divide em dois grandes grupos, vamos dizer assim. Eu posso ter dor por uma lesão tecidual, que a gente fala, por exemplo, pegando o caso da coluna, né? A gente teve uma paciente, por exemplo, que era um tumor de coluna. A lesão, ela cresce dentro do osso da coluna e ela causa uma expansão ali dentro, e aquela expansão da lesão causa dor, que é uma dor que é a dor doída, vamos dizer assim, nociceptiva, a dor no seu sentido mais tradicional. E existem tumores que fazem compressão de estruturas nervosas, nervos, a própria medula, e isso pode provocar dor de tipo neuropático, que é aquela dor que vem da compressão e às vezes lesão de um nervo. Se a pessoa faz uma radioterapia, por exemplo, também pode queimar um nervo nesse processo, dor neuropática, né? E aí essas dores, elas podem coexistir. Então, o tratamento vai depender do tipo de dor que predomina e da resposta que a pessoa teve às diferentes escalas de tratamento que a gente emprega. O tratamento ele não é um tratamento, como eu posso dizer, único, né? A gente não chega lá e decide que é só isso. A gente vê todas as etapas pelas quais o paciente passou de acordo com uma determinada escada analgésica, que a gente diz que vai desde remédios mais simples, remédios um pouco mais fortes, depois intervenção, em termos mais simples. E aí, dependendo do tipo de dor, então, e das intervenções que a pessoa já fez, a gente consegue traçar um plano de tratamento para poder oferecer a melhor alternativa. E só para o público poder entender. Então, hoje, qualquer tipo de câncer, vamos pegar, qualquer tipo de câncer fora do sistema nervoso pode causar dor. Correto. E todos esses cânceres que causam dor, tem alguma coisa que a gente consegue fazer para amenizar a dor? Normalmente, sim. Vai mudar conforme localização, conforme o tipo de dor que vem causando, né, quais os tratamentos que já foram empregados. E aí existe de tudo. A gente trouxe algumas coisas aqui que a gente pode usar. Existem procedimentos tanto da parte de bloqueio, que a gente tira a sensibilidade de uma determinada região. Existem procedimentos ablativos, em que a gente pode queimar os nervos que levam o sinal de dor da região do câncer através da medula, pela coluna e depois para o cérebro. E existem aqueles procedimentos que são de neuromodulação, que aí vai de novo aquele podcast anterior, que eles modificam a forma como o impulso nervoso se conduz até lá em cima para levar o sinal de dor. Então, vai depender de localização, de mecanismo, de quais os tratamentos foram realizados anteriormente. Agora, qualquer paciente hoje em tratamento de câncer, ele pode ser submetido com segurança a esses procedimentos? A maioria. Na verdade, são raros os casos em que não é possível. Claro que a gente sempre adequa também a isso, né? O paciente que está mais debilitado, com uma doença mais avançada, ele não vai ser submetido a um procedimento que exija um trauma cirúrgico, vamos dizer assim, maior. Cirurgias que você tem que implantar um dispositivo, fazer cortes grandes, etc. A gente vai optar por procedimentos menores e que tragam conforto pelo tempo que for necessário que ele tenha de perspectiva mais para frente, né? E tem outros pacientes que não têm isso, que eles vão ter condição de ser submetidos a um procedimento e ter um tempo de sobrevida, inclusive alguns indeterminado, né? Que a doença oncológica não
limitou a perspectiva de vida daquele paciente. No geral, a grande maioria dos pacientes consegue ser submetida a todos os procedimentos que a gente tem para propor. São raras as situações em que a gente não consegue realmente indicar ou que existe um risco muito grande de o paciente não suportar. Claro que tudo é caso a caso também. E falar em expectativa de vida, obviamente, quando a gente lida com dor oncológica, a gente precisa falar de morte. Também. Né? E aí, quando a gente fala de expectativa de vida, teve um caso bem interessante que a gente tratou em conjunto, que era um paciente que ele estava bem emagrecido, ele tinha um tumor de pâncreas que causava uma dor abdominal bem importante. Estava com dificuldade para se alimentar, estava bem emagrecido, estava bem consumido e a doença dele, a expectativa é que a expectativa de vida dele fosse menor do que 6 meses, ou seja, era um paciente que ele estava na fase final da vida, mas ele tinha dor. E me chamou a atenção na época que a gente fez um procedimento, né, que foi para a lesão dos nervos que inervavam as vísceras, que aí você vai comentar para a gente um pouquinho sobre isso. Esse paciente, ele acordou do procedimento sem dor. E o interessante é que a vontade dele era, eu quero ir para casa comer um churrasco. Exatamente. E isso daí é um negócio que, assim, foi gratificante ver. A equipe que chamou a gente para fazer aquilo também não acreditou, porque é um paciente que a presença da dor piora muito essa fase terminal. Porque o cara não tinha sonho na presença da dor. Ele não estava preocupado com o câncer. Naquele momento ele estava preocupado com a dor. E a partir do momento que você alivia a dor, faz com que ele foque a atenção no câncer. Então, conta pra gente em que consiste esse tratamento que a gente fez. E aí eu vou contando algumas histórias para a gente poder ir jogando isso. Nesse período a gente já conseguiu colecionar várias, né? Algumas bem interessantes, né? Esse foi um deles, é um de vários pacientes que a gente fez esse tratamento, que a gente fez um tratamento ablativo, um tratamento destrutivo dos nervos que fazem o sinal de dor entre aquela região onde fica o pâncreas, a vesícula biliar, o fígado, enfim, o andar superior do abdômen, né? Essa ligação entre esse andar superior do abdômen e a medula espinhal e o cérebro. Então eles levam, esses nervos que a gente lesou, levam um sinal de dor para lá, uma dor que a gente fala que ela é visceral. É uma dor diferente da dor que a gente sente, por exemplo, ao se cortar, ao ter uma fratura, enfim, é outro tipo de dor. A gente usando uma agulha, e aí eu vou pedir a ajuda do pessoal aqui do podcast para mostrar, utilizando uma agulha específica, que ela é bem longa, na verdade, né? A gente consegue ver aqui, sob anestesia geral, isso é importante falar também, guiado pelo raio-x, a gente consegue guiar essa agulha com segurança através da coluna até a face anterior da nossa coluna, para frente dela, onde esses nervos ficam. E lá, usando alguns métodos de localização, que a gente joga um pouquinho de contraste para ver se está no lugar certo, se não está dentro de nenhum vaso, a gente joga uma determinada quantidade do contraste e depois a gente joga álcool absoluto, que é um dos agentes que a gente pode usar para lesar esses nervos. Isso feito sob anestesia geral é muito confortável para o paciente, ele não sente dor durante o procedimento e a gente observa esse paciente depois devido a algumas condições que podem aparecer por causa da quantidade de álcool que a gente é obrigado a injetar para ter esse bom resultado. Isso inclui principalmente algumas variações de pressão, né? O paciente pode ter, ele se sente geralmente um pouco tonto, nauseado na primeira hora, nas primeiras horas ali depois. A gente observa geralmente uma noite em UTI para isso, mas é um procedimento que dura 30 minutos, por exemplo, não tem a necessidade de nenhum implante naquele momento. Ele tem um trauma cirúrgico mínimo, porque é um buraco para só passar uma agulhinha, e a gente consegue reduzir imensamente a dor. Isso pode ser realizado não só para o caso do andar superior do abdômen, onde fica o pâncreas, a vesícula biliar, o fígado, enfim, o estômago. Ele pode ser realizado em outros locais. Já fizemos, por exemplo, para tumores do reto, a gente já fez para tumores do intestino em outras localizações. Você pode lesar nervos diferentes conforme o local. E isso dá uma versatilidade muito grande para o procedimento. E um alívio de dor muito grande para quem está nessa situação de fase terminal. A pessoa para de focar tanto na dor, consegue retomar alguns pequenos prazeres da vida, consegue retomar o prazer de estar em companhia da família, e tudo isso tem um valor imenso.
E nenhum deles vem procurando nada muito mirabolante. Eles falam, doutor, eu entendo tudo do câncer, tudo bem. Se eu puder não sentir dor, só é tudo que eu queria. Então, isso é muito gratificante a gente ver o bom resultado depois. E nesses casos, a taxa de sucesso tem sido muito alta. Tudo vem de uma indicação precisa. E aí, eu vou pegar como exemplo alguns dos nossos casos, que eu acho que vai ficar mais fácil, até para quem está acompanhando a gente, e entender que o nosso dia a dia ele é plural. Então, a gente vai vendo as realidades diferentes. Obviamente que, assim, quem tiver curiosidade também, a nossa rotina cirúrgica, tem parte do canal já mostrando isso. Então, se você ainda não viu, olha lá, porque vem mostrando em detalhes cada técnica cirúrgica que normalmente a gente faz, tá? E aí, existem aqueles pacientes, por exemplo, que você tem o tratamento do câncer, às vezes com alterações hormonais, desenvolve uma fragilidade óssea, uma osteoporose fármaco-induzida, e às vezes você tem fraturas ou com pequenos traumas ou fraturas espontâneas da coluna que doem. E aí, essa dor sozinha, ela já vai causar uma limitação, porque já vai causar uma restrição no leito, já é um paciente, né, que a areia da ampulheta dele já está acabando mais rápido, e aí acaba que eu já tenho pouca resposta aos remédios para dor. Então hoje, por exemplo, quando eu tenho uma fratura osteoporótica da coluna, existe alguma coisa que eu possa fazer para o alívio disso? Exatamente. Entra em outra lógica, né, em que a gente não vai realizar um procedimento simplesmente ablativo. A gente vai fazer um reforço estrutural, por exemplo. Teve casos, inclusive, que a fratura era por causa de lesão de metástase, ou seja, um pedacinho do tumor que foi lá para dentro do osso e começou a crescer ali dentro e enfraqueceu aquele osso da coluna. A gente já tratou casos assim também. A gente dispõe hoje de alguns dispositivos em que a gente entra através da pele também com uma agulha, talvez um pouquinho mais grossa, mas ainda assim uma agulha, e ela entra dentro do osso da coluna, e dentro desse osso aqui, que tem a fratura, o dispositivo consegue liberar um polímero, um plástico, que inicialmente é numa forma pastosa, e depois esse plástico se solidifica. E quando ele se solidifica, ele libera calor. Então, ele solidificando, ele reforça estruturalmente o osso da coluna e ele ainda libera calor cauterizando, queimando os nervos que dão a sensibilidade desse osso quebrado. Hoje a gente tem dispositivos, inclusive, que fazem isso com um a mais, né? Que eles podem expandir o espaço onde aquele polímero, aquele plástico que a gente vai jogar, eles expandem o espaço onde esse plástico vai ser aplicado. Aqui, por exemplo, é um outro que a gente usa bastante, e que ele tem essa característica, que esse aqui se chama Tectona, existem outros no mercado, que ele é capaz de erguer a parte do osso que está quebrada, por exemplo, isso aqui, pensando que a visão que a gente tem mais ou menos no raio-x, se o pessoal aqui puder mostrar, é essa, né? Ele entra através dessa parte da vértebra aqui, sem ter contato com os nervos, vem até o meio do osso da coluna e aqui, guiado pelo raio-x, a gente vê em tempo real isso acontecer. Ele eleva essa superfície de metal e cria um espaço a mais onde esse cimento ósseo, esse plástico, né, que a gente joga, ele pode então ocupar o espaço e fazer esse reforço estrutural. Isso tudo com corte milimétrico nas costas. Então, novamente, com pouco trauma cirúrgico. Então, o paciente ele consegue ser submetido a esse tipo de procedimento sem grandes riscos daquele tipo de cirurgias muito grandes, corte muito grande, muito tempo de UTI, muito tempo de observação. A preocupação com trauma cirúrgico é fundamental porque já é um paciente sensível, já é um paciente debilitado, às vezes ele está na vigência da quimioterapia, da radioterapia, então já é um paciente que a gente precisa ter, primeiro, uma segurança muito grande do paciente, exatamente para não ter nenhuma intercorrência que abrevie a vida que já está curta, né? Então, a gente tem que acreditar muito no que a gente está fazendo exatamente para conseguir passar essa segurança para o paciente. E aí, esse trauma menos invasivo, vamos colocar assim, faz com que a recuperação seja muito mais rápida. Exatamente. Então, a vertebroplastia, assistida ou não por um instrumental, ela permite um controle de dor que, assim, parece mágica.
quando ela é bem indicada, o paciente ele ressurge das cinzas tipo a fênix. Sim. Entendeu? Tipo a fênix. Por quê? O paciente debilitado, os remédios para dor de ação cerebral, os opioides, eles têm efeitos colaterais. Exatamente. E aí, quando eu vou acumulando aqueles efeitos colaterais, aquilo vai dando uma diminuída na energia. Com certeza. Sedação, constipação, né? Isso é até uma coisa que a gente precisa falar muito claramente, é que assim, a gente não precisa ter medo de usar opioides, especialmente quando a gente está lidando com dor oncológica. Tá? O uso de opioides ele não pode ser discriminado ou estigmatizado como uma coisa de vou usar morfina, estou ferrado porque eu vou me viciar. Não é assim, tá? Na verdade, morfina não existe dose máxima. Na maioria das pessoas não existe uma questão de dependência muito grande, especialmente quando a gente está lidando com dor oncológica. A maioria das pessoas, inclusive, elas autolimitam, elas limitam a dose delas mesmas porque os efeitos colaterais do remédio acabam criando determinadas limitações. Mas para a maioria das dores oncológicas é sim um remédio muito importante. É um aliado extremamente importante no controle das dores. O problema é que não só a morfina, mas outros remédios da mesma classe dos opioides, eles geralmente têm efeitos adversos importantes. O principal deles, os principais, na verdade, são sedação, então sonolência durante o dia, a pessoa perde aquela vitalidade, perde aquela vontade de fazer as coisas porque está sempre com sono, e também constipação intestinal. Isso é muito frequente, não só na morfina, mas na metadona. O próprio tramadol é possível de causar isso também, codeína. Mesmo os mais fracos, como tramadol e codeína, podem causar. E aí tem outros, né? Prurido, a coceira, que muita gente pode sentir também. Então, a gente começa a ter determinadas limitações, porque apesar de o remédio ser muito bom, ele tem coisas que diminuem a adesão a ele, vamos dizer assim. Ele tem efeitos colaterais que atrapalham. E aí a gente pode começar a considerar outras vias que não sejam simplesmente o comprimido. Existe, por exemplo, adesivo, que você pode implantar. Existe infusão subcutânea, mas isso é mais para quem está assim, em fase realmente muito final. E existe como você implantar um dispositivo para jogar esse remédio em volta da medula espinhal e do cérebro sem ter que passar pelo intestino, pelo fígado, de forma que você consegue, com uma dose muito menor, aplicar esse remédio na pessoa, inclusive de forma contínua, sem ela ter que tomar um monte de comprimido, sem ter que ficar com tanto sono, sem ter que ficar com constipação e tendo um alívio de dor bem significativo. Esse dispositivo, né, que é a bomba de infusão intratecal de morfina, para mim, assim, é uma ferramenta que talvez seja uma das mais poderosas para a mudança da evolução do tratamento da doença oncológica, porque traz dignidade para o paciente. E uma coisa que é interessante é que, primeiro, a gente faz muito menos do que a gente achava que fosse necessário. Ou seja, tem paciente por aí, ou seja, você que está me ouvindo, pode ser esse paciente que esteja com dor ou conhecer alguém que tenha dor e às vezes nem sabe que essa ferramenta poderosa existe. E aí acaba que a dose intratecal, ela é 300 vezes menor do que a dose oral. Exatamente. Ou seja, como você falou, eu não tenho uma dose máxima de morfina, eu tenho efeitos colaterais. Então, se eu diminuo em 300 vezes a dose, eu vou tolerar muito melhor, ou às vezes nem vou ter os efeitos colaterais da morfina, trazendo os benefícios dela. Exatamente. Essa é a lógica. E as experiências que a gente vem tendo, né, existem alguns casos, inclusive algumas documentações de vídeos das nossas cirurgias sobre isso, que mudam a qualidade de vida do paciente de forma exponencial. Sim. Eu me recordo de um caso recente que a gente teve, era um tumor de cabeça e pescoço, e aí a gente estava na dúvida, eu e André, se essa paciente iria se beneficiar de uma bomba de infusão intratecal ou não, por conta desse manejo. Então, dentro desse intervalo, a gente fez alguns bloqueios percutâneos da região cervical para saber se aquilo era neuropático ou era propriamente do tumor. E aí,
a gente percebeu que não era neuropático, Isso, ou não seja, por era do complexo próprio tumor. Aí nós optamos, a paciente internada com dor, em fazer um teste de morfina, que aí você vai explicar pra gente o que é esse teste. Exatamente. E aí a paciente se beneficiou mais com a morfina intratecal do que com um bloqueio. Aí a gente montou o raciocínio de que, então, essa paciente se beneficiaria da infusão intratecal de morfina. E aí nós fizemos a bomba de morfina e a paciente ficou bem. Conta pra gente agora, tecnicamente, esse raciocínio. Como é que a gente constrói isso? Geralmente, o paciente que é candidato ao implante da bomba de morfina é aquele paciente que já usa doses mais consideráveis de opioides, né? De metadona, de morfina, ou do adesivo, por exemplo, de buprenorfina, enfim, vários remédios, né? E ele começa a experimentar aqueles efeitos adversos que a gente falou. E aí a gente, considerando o implante da bomba, a gente vai submeter o paciente primeiro a um teste, para ver se ele realmente tem essa resposta que a gente espera que ele tenha, né? Isso normalmente a gente faz internado, tá? Pode ser feito com uma única injeção ou o implante de um catéter para várias injeções. Nessa fase do teste, você até pode fazer direto lá no líquor, no espaço de líquido que fica entre a medula e o cérebro, que é o espaço intratecal, que a gente fala. Mas na maioria das vezes a gente pode fazer no espaço peridural, que é um pouco mais seguro, menos risco de infecção, né? Não invade aquele espaço de líquor ainda. E aí a gente implantando um catéter ou injetando diretamente, a gente injeta uma quantidade pequena, mas significativa do remédio, da própria morfina, e a gente acompanha nas próximas 24 horas a resposta que aquela pessoa vai ter. Se ela tiver uma resposta muito favorável, então aquele paciente vai ser sim candidato ao implante definitivo de uma bomba de infusão de morfina, aí sim, com certeza para o espaço intratecal, o espaço de líquor. E aí a cirurgia, ela então acontece aí sim sob anestesia geral. É um sistema que ele é relativamente simples do ponto de vista de número de componentes. Eu tenho aqui, para ilustração, o catéter que a gente usa para entrar então na coluna. Ele é um catéter fino, ele tem uma pontinha que a gente consegue ver no raio-x. Quando a gente está implantando, a gente vê essa pontinha subindo pela coluna, lá dentro já do espaço. Ele entra na coluna por uma agulha que a gente coloca. E esse catéter, então, ele é colocado lá e ele é passado pela lateral aqui do abdômen, pelo flanco. Ele vem daqui de trás da coluna e vem até aqui próximo da região do abdômen, onde então ele é conectado ao reservatório da bomba, que é a bomba propriamente dita, né? Que é essa caixinha aqui, ela é uma caixinha de titânio, ela não é de plástico, né? É um dispositivo que ele é feito para durar aí a bateria em torno de uns 7 anos, mais ou menos. E aqui ele tem tanto um reservatório quanto todo o aparato eletrônico que permite a comunicação sem fio. A gente faz uma telemetria, a gente consegue ajustar a dose, consegue fazer doses diferentes ao longo do dia, a gente consegue aumentar ou diminuir. A vantagem desse tratamento é utilizar um dispositivo, então, ajustável depois, com uma vida de bateria média de 7 anos, e que pode ser recarregado, então. Ele tem um diafragma aqui no meio, como os pacientes oncológicos já estão acostumados, inclusive, né, que eles têm o portocate, tudo é a mesma logística, e aqui dentro, a cada X meses, a gente consegue, então, fazer a reposição do remédio, seja só morfina, seja morfina misturada com algum anestésico local, enfim, as indicações variam conforme a necessidade. Tudo isso é implantado em torno de 1 hora, mais ou menos, com 2 cortinhos, então um nas costas e um pouquinho maior na barriga, para que isso aqui seja implantado. E aí a gente tem como colocar com capacidade de 20 ou de 40 ml, e assim, não temos tido resultados frustrantes. Tudo pela capacidade de indicar com precisão, fazer um teste que já prediz o resultado, e aí depois sim implantar com boa técnica cirúrgica, a taxa de sucesso se torna muito alta. Uhum. E o mais interessante é que todas essas modalidades de tratamento, nesse conceito da dor oncológica, isso é coberto pelos planos de saúde. Então, assim, a gente tem aqui no Espírito Santo a equipe qualificada para fazer, os planos de saúde para poder fazer, os hospitais qualificados para poder fazer, porque não são cirurgias que exigem grandes tecnologias hospitalares, né? Então, qualquer hospital de médio porte é suficiente para a gente poder fazer isso.
O que eu percebo, e aí logo no começo da nossa trajetória a gente teve problemas nesse quesito, que é, eu preciso que o paciente chegue para a gente numa condição clínica que ele suporte um tratamento cirúrgico mesmo que seja menos invasivo. Correto. E aí, porque é muito angustiante quando o paciente responde ao teste da morfina, mas ele não suporta a cirurgia, mesmo que seja uma cirurgia rápida. O que você poderia falar para a gente sobre isso, André? A gente já teve essa experiência, inclusive, nos primeiros casos da internação, né? Os casos estavam sendo referidos a nós, pedindo seja um parecer internado ou um encaminhamento de ambulatório, já em estágios muito avançados, já com muito tempo de dor, já há muito tempo usando medicação em doses que o paciente mal suportava tomar. Então, a gente começou um trabalho, isso aí com os oncologistas principalmente, mas não somente, para tentar melhorar o tempo de encaminhamento, o timing do encaminhamento, de forma que eles venham para o consultório, às vezes ainda sem ter a indicação de um implante, mas já com indicação de ser acompanhado, para que a gente já tenha uma janela de tempo boa para que esse implante seja realizado com menos risco. Porque senão a gente não está melhorando a qualidade de vida do paciente, a gente pode estar inclusive abreviando o tempo de vida que ele tem. Em outros casos, a gente recebeu já num tempo muito melhor e teve uma resposta muito boa, né? Esses pacientes inclusive estão por aí, eles são acompanhados por mim no consultório. Então, a gente começou esse trabalho, ele já vem dando alguns frutos e a gente pretende ampliar isso de conscientização, não só de classe médica, mas também dos pacientes, o pessoal que vê a gente em casa, de que existem tratamentos para dor avançados, sem dúvida, mas que são cobertos pelo plano de saúde, desde que haja o devido critério, devida indicação, e que eles podem transformar a vida do paciente desde que a gente faça isso no tempo correto. Eu acho que todo o nosso trabalho passa a ter melhores resultados a partir dessa atitude. E a gente está começando a ver. Agora está melhorando. E uma coisa que é interessante, que eu acho que assim, a vivência da dor, ela é uma coisa importante para nós, porque o que a gente observa? É muito fácil eu banalizar a dor do outro e é muito fácil eu negligenciar a dor do outro. E aí quando eu começo a encarar a dor como uma coisa importante, como um sintoma que causa piora da qualidade de vida, eu vejo que no manejo da doença oncológica, ela, de uma maneira geral, já é multidisciplinar. Só que um ponto que é muito comum, que é a dor, eu vejo hoje que não é dado o devido valor e atenção para aquilo dali. Então eu tenho o psicólogo, eu tenho o fonoaudiólogo, eu tenho o nutricionista, eu tenho o fisioterapeuta, eu tenho o oncologista, o hematologista, mas às vezes o paliativista vai estar junto, Também. Mas o médico da dor, o neurocirurgião funcional da dor, é difícil até a gente conceber que o neurocirurgião funcional ele vai estar presente em todas as doenças. Por quê? Às vezes é um câncer ginecológico, às vezes é um câncer do trato gastrointestinal, às vezes é um câncer pulmonar, às vezes é um tumor de partes moles. Ou seja, é um tumor de fora do sistema nervoso que um neurocirurgião funcional vai ter que estar presente ali. E aí eu percebo que uma coisa que seria uma mudança de chave importante para a gente é qualquer paciente hoje que tenha câncer, esteja usando qualquer desses remédios para dor mais fortes, vamos colocar, pelo menos conhecer o neurocirurgião funcional ele deveria. É muito importante. Exatamente para ter essa relação médico-paciente de confiança. Por quê? Se é você que vai indicar o time, não pode ser um outro, porque o cara não vai saber. Exatamente. Quando a gente entra numa escala como essa, você vê que você já subiu um degrau da escada analgésica, você não está mais naquele degrau inicial, né? Se quiser um detalhamento um pouco maior, geralmente no primeiro degrau dessa escada entram analgésicos comuns, de pirona, paracetamol e às vezes algum opioide fraco, mas isso é mais no segundo degrau. Aí já entra um opioide fraco, tipo tramadol, codeína, alguns anti-inflamatórios. Terceiro degrau já são opioides fortes.
Então, você vê que, na verdade, você já está lá no terceiro degrau da escada quando a gente está falando de encaminhar. Então, já é uma condição que começa a acender alguns alarmes. Começa a disparar alguns alarmes de que aquela condição dolorosa não está muito bem controlada. Tanto que muitas vezes, depois de um tempo, às vezes com tratamento, uma radioterapia que a pessoa faça, uma quimioterapia, ela inclusive volta alguns degraus nessa escada. Né? Então, não necessariamente todo caso que for encaminhado ele vai evoluir para uma intervenção. Mas é muito importante que a gente acompanhe os casos que têm uma necessidade de analgesia maior. Porque se eles evoluírem para o caso de uma intervenção, a gente poder chegar no horário bom. Chegar em boa época, em bom tempo, uma janela de tempo adequada. Isso aí muda, sem dúvida, a qualidade de vida desse paciente. E todos, no geral, são muito gratos pelo que a gente conseguiu resolver nesse período das intervenções. E pegando também um caso de uma paciente, exatamente para a gente ir ilustrando isso, teve uma paciente também, né, com tumor de cabeça e pescoço, que a gente fez a bomba, ela ficou bem. Só que ela já vinha fazendo o tratamento com radioterapia e quimioterapia, que é um tratamento focado no câncer e, obviamente, que tem alguns efeitos colaterais daquilo dali. E aí, quando a gente fala de dor, essa experiência neurosensorial da dor, ela é conduzida por um sistema de fiação que a gente chama de nervo. Então, isso tudo está no nosso corpo. Essa fiação leva essa percepção para o cérebro passando pela medula. E aí, no caso dela, ela teve uma agressão do plexo e dos nervos por conta da quimioterapia e da radioterapia. E aí ela estava com a doença do câncer, os sintomas daquilo e essa dor excruciante. E aí eu lembro que a gente fez um bloqueio teste exatamente para saber se o alívio da dor do nervo resolveria o problema dela. Nesse caso, ela teve um alívio extraordinário. E a gente optou por fazer uma neuromodulação da medula para o tratamento de uma intercorrência, uma sequela, uma complicação da quimioterapia e da radioterapia. Como é que funciona isso? A gente entrou agora em um território diferente da dor oncológica. A gente entrou no território das sequelas de tratamento. Que assim, não tem como você evitar o tratamento. Você não pode abrir mão desse tratamento porque é ele que vai te salvar. Mas, muitas vezes, esse tratamento pode trazer, sim, algumas sequelas. Ele pode deixar algumas marcas depois. Nesse caso dessa paciente específico foi, então, os nervos que descem do pescoço para o braço, eles fazem um emaranhado aqui, se entrelaçam em ramos diferentes, que é o que a gente chama de plexo braquial. E toda essa região, ela estava, então, machucada e disparando sinais de dor de nervo o tempo todo, que subiam ali pela medula no nível do pescoço e iam para o cérebro dessa paciente. Isso é um tipo. O outro tipo que a gente vê muito também é após quimioterapia, alguns pacientes desenvolvem uma destruição das extremidades dos nervos, tanto nas mãos quanto nos pés, que é a polineuropatia. A polineuropatia pós-quimioterápico. E aí também, nessa situação, assim como naquele caso da destruição dos nervos pela radioterapia, a gente teve a neuromodulação como um excelente instrumento para poder tratar a dor. Esse instrumento, a gente até falou um pouco no outro podcast, mas com outra finalidade, mas ele funciona assim, uma placa, geralmente, vários tipos de eletrodos diferentes existem para a gente poder realizar esse trabalho, é inserida uma plaquinha de silicone parecida com essa, com os contatos, em que a gente coloca sobre a medula, dentro da coluna, e ali dentro da coluna, sobre a medula, ela joga, dessa forma assim mais ou menos que ela fica, ela joga então corrente elétrica sobre a medula com formas de onda determinadas, com frequência, amplitude, largura de pulso, vários parâmetros que a gente é capaz de controlar para então bloquear a subida de impulsos de dor através dos nervos da medula até o cérebro. Com isso, a gente consegue então, de certa forma, enganar o nosso cérebro aqui em cima onde a dor é processada, de que aquela dor está subindo o tempo todo. E aí você consegue controlar de forma mais efetiva e mais duradoura as dores do padrão neuropático, tanto por causa de lesão de nervo, ou então por causa de radioterapia, né, quanto por causa de polineuropatia também. Nós já temos alguns casos também já colecionados de polineuropatia pós-química com boa resposta.
e que a gente vem acompanhando em consultório, e os pacientes, sem dúvida, a vida deles mudou por completo depois. São pacientes que eles não têm uma restrição de prognóstico mais, né? Vamos dizer assim. Muitas vezes o paciente já está livre de doença, mas aquele problema permanece e aquele problema vai acompanhar o paciente ao longo da vida. Então ele precisa de uma solução que seja ajustável, durável, que exija pouca manutenção. E hoje esses dispositivos eles são cada vez mais duráveis, né? Eles têm uma taxa de consumo de bateria baixo, eles são muitas vezes recarregáveis. Hoje, para a gente ter uma ideia, o tamanho do dispositivo que é implantado para gerar os pulsos é esse aqui, que cabe na palma da mão, é muito pequeno, né? E isso aqui, dependendo da forma como a gente estimula, ele pode ser recarregado até 5 vezes no ano. Então a pessoa nem precisa ficar carregando aquilo todo dia igual um celular, por exemplo. Acaba que esquece, né? Quase esquece. A gente até tem que ficar lembrando de vez em quando para voltar, né? Porque a vida muda muito, geralmente melhora, né? Então tudo vai depender de uma indicação bem feita. A execução é importante, sem dúvida, do implante. O ajuste é importante depois, mas tudo começa com uma boa indicação. Agora, André, a percepção que a gente tem de todo esse ferramental que a gente tem para enfrentar a dor oncológica é que realmente assim, a gente consegue mudar a qualidade de vida do paciente num patamar absurdo. E aí, eu li um trabalho um tempo atrás que me chamou muito a atenção, que foi exatamente sobre um levantamento que foi feito sobre todos os tratamentos cirúrgicos que a gente tem hoje dentro da medicina. E a pergunta era para avaliar o grau de satisfação do cliente, do paciente. E aí, 2 perguntas foram feitas. 1, se você repetiria o procedimento. E 2, se você indicaria aquele procedimento para alguém querido. E eles viram que essas 2 perguntas têm um valor estatístico muito grande para poder confirmar isso daí. E o que me chamou a atenção? No topo da lista, com mais de 90% de satisfação, estava a cirurgia plástica de mama. Então isso, indiscutivelmente, é o que mais dá satisfação para a mulher, com indicação, com as amigas, enfim. Isso daí a gente já sabe do dia a dia. Uhum. Só que o que veio em segundo lugar? Procedimentos de neuromodulação da coluna para o tratamento de dor. Correto. Então, isso daí mostra o quê? E o índice de satisfação era de mais de 90%. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso não é uma percepção só minha. Então, o encarar a dor como um problema sério e com um ferramental desse que a gente tem, a indicação, ela é fundamental exatamente para a gente ter um resultado com qualidade. Porque eu preciso indicar o procedimento certo para a doença certa, exatamente para não abreviar a vida que já é curta. Isso, no momento certo também. A questão é, eu tenho um ferramental de qualidade, eu tenho alta tecnologia, eu tenho um índice de satisfação muito grande, eu tenho paciente com dor. Quais são os desafios que a gente tem hoje para isso daí não ser de senso comum, vamos colocar assim, para a gente não ter esses pacientes com câncer e menos dor? O que você vê de dificuldade hoje? A principal dificuldade, eu acho que, primeiro de tudo, é conhecimento. A falta dele, na verdade, né? Não só por parte dos pacientes, que eles não têm essa obrigação, na verdade, o paciente, a gente tem, a nossa obrigação é passar esse conhecimento aos nossos pacientes. E o podcast aqui, por exemplo, é uma excelente ferramenta para isso, assim como as nossas redes sociais, todo o trabalho que a gente vem fazendo. Então, a falta de conhecimento por parte do público, que é uma coisa que a gente precisa tratar, mas também uma falta de conhecimento, inclusive, da classe médica a respeito desses dispositivos. Eu vejo, inclusive, quando a gente está implantando um desses no hospital, né, a maioria dos colegas nunca tinham visto. A maioria dos colegas nunca tinham ouvido falar. Isso não é só na oncologia. Até que agora, com o trabalho que a gente vem fazendo, no meio da oncologia já é um pouco mais conhecido. Mas fora dele, e aí outras especialidades que talvez tivessem algum caso que tenha indicação, também fora do meio da oncologia, a taxa de desconhecimento a respeito das opções de neuromodulação, seja química ou elétrica mesmo, ela é grande. E essa falta de disseminação desse conhecimento, ela sem dúvida priva vários pacientes de terem acesso
a um tratamento de qualidade. É óbvio que existem outras questões, né? Por exemplo, no meio público, né, no sistema do SUS, é um pouco mais difícil, não é todo lugar que faz, mas existem lugares e o acesso a isso vem também aumentando. Então, eu nem consideraria isso como um dos maiores obstáculos. Tá? Existem questões de operadores de plano de saúde, você tem alguns planos que, sem dúvida, vão ter alguns obstáculos a mais do que outros, mas, no geral, também isso é contornável, porque existe uma diretriz de utilização muito clara. Então, assim, como a maior barreira que a gente tem é a falta da disseminação desse conhecimento. É por isso, inclusive, que a gente está aqui hoje. Exato. Né? Porque, assim, o que a gente percebe é que, óbvio, a gente vem sofrendo com problemas na saúde, problema com planos de saúde, dificuldade de liberação de um monte de coisa, enfim. Só que quando esse paciente com dor oncológica, ele entra em contato com esse tipo de tratamento e a gente solicita esse tratamento ao plano de saúde, a percepção que a gente tem é que é praticamente instantânea a liberação. Correto. De forma que, por exemplo, quando a gente fala da bomba de infusão intratecal de morfina, é aquele paciente que chega com uma dor absurda no pronto-socorro, porque ele não tem mais medicamento para fazer em casa, ele é internado no hospital, a gente avalia o caso, faz o teste, o paciente se beneficia, mas ele vai ficar sob nossos cuidados ali, aquilo é solicitado ao plano, é liberado ao plano, a gente implanta, o negócio já vai estar funcionando, ele já vai para casa com o efeito daquilo, e às vezes numa internação de menos de 7, 10 dias. Sim. Vários casos já foram assim, né? Você pode, claro, fazer eletivo a partir do consultório sem problema nenhum, mas muitas vezes eles apareceram do pronto-socorro. A gente foi chamado assim e aí o paciente já tinha condições clínicas, já tinha um histórico muito grande. A avaliação que a gente faz no consultório é a mesma que a gente faria na internação. Então, já foi feito, já provamos que é possível, já tivemos assim, um excelente resultado com esses pacientes. Então, eu acredito que passe mais pelo lado da conscientização. Eles vão chegar antes, mais bem conscientizados, vão ter uma avaliação com mais tranquilidade no consultório, a gente vai perguntar uma série de coisas, vou passar por todas as medicações que o paciente já fez, todos os tratamentos que ele já passou também, e aí a gente vai traçar juntos uma estratégia de tratamento. E esse é o cenário ideal, inclusive. Hoje, por exemplo, eu atendi por telemedicina uma senhora do sul da Bahia. Ela não precisou vir até mim para consultar. Eu consegui puxar todas as medicações, ela me mostrou as lesões que ela tem, eu consegui traçar um plano de tratamento com ela sem ela precisar sair da casa dela, porque ela tem dificuldade de locomoção, sim, porque era um tumor, por exemplo, de membro inferior. Então, assim, a locomoção seria extremamente complicada, horas e horas de carro. Hoje a gente tem ferramentas muito boas para poder levar esse cuidado praticamente em qualquer lugar e, eventualmente, se ela precisar, por exemplo, essa paciente de uma intervenção, a gente vai programar para que ela venha. Então, assim, hoje as nossas ferramentas são muito boas. Eu acho que a possibilidade de oferecer um tratamento bom, ela é cada vez maior. Acho que passa realmente pela disseminação de conhecimento. E isso é uma coisa que vale para você que está ouvindo a gente, porque assim, nós temos um ferramental tecnológico muito bom. Hoje é possível atendimento e o teleatendimento, atendimento presencial. Mas o mais importante que é o motivo pelo qual a gente trouxe esse tema para a gente poder discutir, é que colocar aquela semente da dúvida na cabeça de quem está sentindo dor num contexto de doença oncológica. Porque, assim, esse bate-papo com o médico da dor, especialista em procedimentos de neurocirurgia funcional, ele vai traçar um plano de metas exatamente para o tratamento como um todo. Então, exato, se você hoje tem um problema desse e ainda não foi avaliado por um neurocirurgião funcional especialista em dor, está faltando um pedaço importante no manejo. E aí, quando você ativa já aquela dor desesperadora, você perde a racionalidade do enfrentamento da doença do câncer. E aí, qual é a ideia? É que você procure. Então, a gente vai deixar o contato de Dr. André, caso queira uma avaliação dele, mas existem outros, né, que podem fazer essa avaliação. Mas essa avaliação, ela vai trazer
lucidez dentro desse tratamento. Exatamente, sem substituir nada do tratamento oncológico. Isso é muito importante que a gente deixe claro também, né? Existe, às vezes, algum receio de que esse tratamento que a gente propõe de dor, ele tem alguma interferência no tratamento oncológico. Pelo contrário, ele é para permitir que a pessoa faça os tratamentos da melhor forma possível, né? Então, não se objetiva aqui que a gente substitua alguma quimioterapia, substitua alguma cirurgia ou radioterapia pelo nosso tratamento, por exemplo, né? O objetivo não é esse. Na verdade, é devolver qualidade de vida e justamente dar à pessoa condições de enfrentar aquela doença da melhor forma possível. A gente entende que é uma barra muito pesada. E assim, é o contato humano, é o olho no olho, é o entendimento, a empatia que realmente vão trazer essas condições para o paciente. Então é com base nisso que a gente propõe os nossos tratamentos. E esse mito, ele precisa ser quebrado porque realmente existe essa crença de que o tratamento da dor pode prejudicar o funcionamento do remédio da quimioterapia ou radioterapia que seja. Já ouvimos algumas vezes. E aí, o que a gente percebe? Principalmente o quimioterápico, ele tem efeitos colaterais. E alguns desses efeitos colaterais se assemelham aos efeitos colaterais da morfina, por exemplo. Então, se eu tiro a morfina do jogo, é exatamente o contrário. Se eu tiro os efeitos colaterais da morfina, esse paciente ele pode, às vezes, suportar muito melhor o tratamento quimioterápico, aquele tratamento não ser considerado falho pelos efeitos colaterais, e aquele paciente vai estar focado muito mais na doença oncológica, ele está com menos dor. Correto. Esse é o nosso objetivo. E a gente tem conseguido proporcionar isso para alguns pacientes, gostaríamos de proporcionar para mais pacientes. Então essa é a mensagem que a gente traz hoje aqui. A gente está aberto, a gente tem um canal de agendamento prioritário para pacientes com dor oncológica. Esse fluxo já foi estabelecido dentro da nossa clínica e dentro dos hospitais onde a gente trabalha. Então a gente está aberto a esse tipo de tratamento, desse tipo de paciente. É uma condição que a gente colocou diferenciada para que eles não tenham demora no atendimento dessas condições. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar nos comentários. A nossa equipe vai ter o maior prazer em dar todo o suporte, tá? Quem não conhece o nosso trabalho, não deixa de seguir nas redes sociais, se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e ajudar a gente a disseminar essa corrente do bem de alívio da qualidade de vida de quem está passando por essa tormenta que é o enfrentamento do câncer. André, muito obrigado pela presença mais uma vez, tá, meu amigo? É sempre um prazer dividir essa empreitada de trazer informação de qualidade, ainda mais com você junto comigo. Saiba que essa é mais uma das aparições aqui, porque a gente tem uma batalha grande pela frente aí. Obviamente, quando a gente vê os resultados, dá mais combustível para continuar. Se quiser falar mais alguma coisa, como uma mensagem final aí, apesar de suas ponderações serem sempre bem precisas. Eu agradeço demais o convite, eu acho que a gente tem muita coisa boa para poder compartilhar e a equipe inteira da Vertes está à disposição desses pacientes e de outros com dor que precisem de uma intervenção, tá? Eu acho que a avaliação cuidadosa, indicação precisa, tratamento bem executado e acompanhamento depois, eles são a chave para que a gente consiga mudar a vida dessas pessoas. Então, eu agradeço demais o convite. Gente, muito obrigado e, novamente, nos ajude a difundir o tratamento da doença e da dor oncológica. Até nosso próximo encontro.